O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Dois pequenos pensamentos para essa nossa noite, para essa reflexão. Primeiro, só fazer menção da carta de Paulo aos Romanos, e junto com essa carta, o pensamento central da carta, tentar ligar isso com o Evangelho. Esse trecho que nós ouvimos, a gente costuma dizer que como queiramos o acento que a gente for dar a essa leitura. Tem gente que diz assim que é uma teologia do pecado, né? E outros que dizem não é a teologia do pecado, mas é a teologia da graça. Eu prefiro essa segunda, né? Acho que o Evangelho ele dá exatamente uma resposta a isso que está bem no finalzinho, né? Onde que se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Para nós, essa leitura, esse versículo que Paulo enfatiza nessa carta que ele envia à comunidade de Roma, eu creio que ela é muito importante para nós. No sentido de como que nós somos educados, talvez, a nossa fé cristã, onde que se dava e talvez hoje ainda se dê muita ênfase à dinâmica do pecado, e que a gente fica muito preso. Não significa que assim, se negue o pecado, mas que nós, assim, com tanta carga que nos é dado, né, na questão do pecado, que a gente esquece exatamente aquilo que Paulo diz. Sim, num mundo onde que nós vivemos com as nossas fragilidades, também, assim, é um mundo onde que habita muita graça. Então, para nós isso é muito importante, porque a gente às vezes não se dá conta, sim, que nós somos pessoas frágeis, erramos, pecamos, mas que Deus, Ele concede para nós também sempre sua graça, assim, a sua força, o seu dinamismo, que a gente se esquece disso e a gente acaba ficando preso na esfera do pecado. É importante reconhecermos, sim, mas é muito mais importante a gente reconhecer também a graça que habita, que atua em cada um de nós. Por isso que é importante enfatizar que não é sim uma teologia para a gente entender a dinâmica do pecado, mas é importante a gente entender também a teologia da graça. A gente erra, e aqui tem toda uma retomada da história, como se diz, né? Como o pecado entra, como que o pecado chega a cada um de nós, mas também, ao mesmo tempo, quem nos traz a graça de superarmos, de vencermos, de nos sentirmos também perdoados dos nossos pecados. Deus que nos perdoa através de seu Filho Jesus. Então nós temos, ao mesmo tempo que é uma teologia, nós temos uma história. Então eu queria enfatizar muito para a gente também pensar nessa segunda parte do texto de Paulo, de a gente reconhecer nossas fragilidades, mas reconhecermos também aquilo que é abundante em cada um de nós, o que Deus nos concede, sua graça, o seu bem, a sua força para a gente continuar assim o nosso caminho, o nosso percurso. O segundo pensamento vem do Evangelho. O Evangelho também a gente precisa lê-lo. Obviamente que aqui o acento
de a gente ter o tema da vigilância, mas mais importante do que a vigilância é um convite que Jesus nos faz para um olhar para nós sermos no mundo pessoas de esperança, pessoas portadoras de esperança. O grande tema é isso. Obviamente que a esperança, ou então a espera, exige de nós sim uma atitude da vigilância, mas não, ela não termina, a esperança não termina na vigilância, né? Talvez para nós a pergunta à luz desse evangelho que Jesus nos faz esse grande convite para a gente viver a nossa vida com lucidez. E aí se liga exatamente com a primeira leitura, né, que ouvimos, de a gente viver com lucidez, reconhecer as fragilidades, mas perceber a graça que atua em cada um de nós, assumirmos as responsabilidades sem a gente, porque esse tema da vigilância, às vezes a gente pode entendê-lo com uma outra dinâmica. Jesus está dizendo que o tema da vigilância, de a gente viver a vida nossa com lucidez e responsabilidade, a gente não, para viver isso, nós não podemos cair na passividade ou na letargia. Esse é então, significa exatamente que na nossa vida nunca é hora de a gente apagar as luzes. Na nossa vida, mesmo que a gente precise descansar, né, precise dormir, repousar o corpo, mas para dizer numa linguagem figurativa, para dizer assim, nunca é hora de a gente dormir. A gente tem que estar sempre na nossa vida, nós somos convidados a estarmos permanentemente despertos, no sentido de a vida, a lucidez, a responsabilidade, ela exige de nós exatamente essa perspectiva de nós sermos pessoas de reação, sermos pessoas que nós possamos despertar sempre mais a nossa fé, e seguirmos o nosso caminho em perspectiva sempre olhando para o futuro, olhando para frente. E isso também a gente liga com a primeira leitura, porque quando a gente carrega, quando a gente coloca na nossa vida sempre com maior incidência o pecado do que a graça, a gente não caminha com perspectiva de futuro. Porque a gente fica sempre olhando no retrovisor. E a gente tem muita dificuldade de olhar a vida com essa perspectiva de esperança, com essa perspectiva também de futuro. Então é nesse sentido que o Evangelho, que Jesus ele começa a dizer aos seus discípulos que os vossos rins eles estejam cingidos e as lâmpadas acesas. São duas, eu sempre gosto de dizer assim, que são duas imagens muito expressivas, muito fortes para nós, que é isso, que assim como ele diz que são as duas atitudes dos empregados que eles têm que ter quando estão esperando que regresse o seu Senhor, para abrir a porta para o seu Senhor, quando ele o chamar, mas são duas atitudes fundamentais para nós. No sentido que nós também, nessa perspectiva da lucidez e da responsabilidade diante de nós mesmos, da nossa vida, mas a lucidez e a responsabilidade que nós temos diante do mundo, no sentido que também nós precisamos ter a cintura cingida, ou seja, de a gente ter a imagem da túnica presa, a cintura para a gente para nós podermos nos mover e atuarmos no mundo com agilidade. E da mesma forma, as lâmpadas acesas nessa perspectiva. A gente precisa sempre ter a luminosidade, para a gente ver bem, para a gente enxergar, mas a luminosidade para a gente estar despertos diante da realidade. Essas duas imagens, elas sempre são fortes para nós na vivência da prática cristã. Então, o convite do Evangelho, eu penso assim que
é um olhar para nós, para a nossa vida enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, de nós estarmos sempre nesse contínuo estado de alerta, ou estarmos despertos. Mas também o Evangelho nos coloca assim, estarmos sempre em sentido de espera, sempre estarmos dispostos. Veja que são palavras que não nos remete à acomodação, mas sempre à ação, a movimento. Por isso que é uma atitude de esperança, de olhar para frente. No sentido que nós, como cristãos, mas nem só como cristãos, como seres humanos, a gente precisa sempre estar com os olhos abertos para a gente também sentir na nossa vida, eu sempre digo assim, as surpresas de Deus. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos para a gente escutar os passos de Deus. E nós precisamos ver sempre em prontidão para a gente, como faz o empregado com o seu senhor, para a gente também abrir a porta do nosso coração para acolher as surpresas, as vindas, surpresas de Deus na nossa vida. Penso que talvez um último pensamento assim, que me vem desse evangelho, e está muito ligado também com a primeira leitura, é que nós, a nossa condição enquanto seres humanos, enquanto pessoas, a gente sempre define ela em termos de espera, como nos provoca o Evangelho, essa espera radical, ou assim, de esperança. E essa perspectiva da espera ou da esperança, ela tem isso que eu acabei de falar, esse sentido, esse significado ativo, de movimento. Então, a espera, essa perspectiva da esperança, ela não pode se separar da busca, do encontro. Então, é sempre movimento, de atuar. Então, o esperar é sempre a gente, de certa maneira, a gente ousar, a gente recomeçar. A gente ir de novo. Então, essa é a atitude da vigilância. Então, a espera que o Evangelho nos coloca, sede como os homens que estão esperando o seu Senhor voltar da festa de casamento, quer dizer, essa perspectiva da espera, quando ela é carregada de amor, quando ela é carregada também de presença, ela faz crescer, isso talvez numa chave mais de interioridade para nós, ela faz crescer e faz conhecer regiões nossas do coração que até então eram desconhecidas, inexploradas. Também nessa perspectiva de interioridade, essa dinâmica da espera, ela inclui a surpresa. Porque veja, esse versículo, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar, significa que em algum momento ele vai chegar. Então, é a ideia da surpresa. Então, a dinâmica da espera, da esperança, ela inclui a surpresa. E esta certeza, ela constitui, penso que, o centro nosso da experiência de fé. A espera. É sempre a dinâmica da experiência de fé. Por isso que a espera, como nos coloca o Evangelho, a espera, ela é sempre na perspectiva de ser sempre agradecida, de ser sempre uma espera confiada. Assim, como se nós estivéssemos esperando uma autêntica, nos leva a uma autêntica sede de Deus, porque nós estamos esperando para que essa surpresa chegue e bata no nosso coração. Então, uma leitura do Evangelho, em chave de interioridade, é nessa perspectiva.
Assim nos leva à espera, a termos uma sede, um desejo da visita de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo, eu sempre digo assim que disso tudo, desse desejo, brota uma certeza, que o esperado, que é Deus, o esperado, quando ele chega até nós, no nosso coração, ele ultrapassa aquilo que nós esperamos. A sua visita até nós, ela é sempre superior daquilo que nós imaginamos, é maior daquilo que até nós desejamos e esperamos. Por quê? Porque nós nos colocamos nessa perspectiva da espera, da esperança, da vinda, da esperança de a gente fazer essa experiência de Deus. E isso a gente diz assim na linguagem da espiritualidade. Quando a gente se coloca na perspectiva da espera, do desejo de fazer a experiência de Deus, isso cria em nós uma sede, o desejo. Então, e quando isso se concretiza, esse encontro do esperado com aquele que espera, tudo isso sempre é maior do que nós poderíamos imaginar e desejar. Então, esse evangelho, eu diria assim, ele é riquíssimo para nós. Da mesma forma como a gente poderia fazer uma leitura numa outra chave, no sentido desse evangelho que fala de esperança, nós poderíamos falar também em termos de nosso contexto, de realidade, de mundo que a gente vive. Nesse tempo que nós vivemos, a esperança, ela parece ser super urgente, super necessária. Quer dizer, tempos difíceis que a gente vive, a gente vendo agora tantas notícias de guerras, seja na Rússia, Ucrânia, seja lá agora Palestina, Israel, mas tantas guerras, tantas coisas que acontecem, tempos difíceis. Nós precisamos mais do que nunca, eu sempre digo assim, da pequena e dessa teimosa esperança. Tem um historiador francês, o Charles Péguy, ele sempre diz assim que a esperança, ela é como que uma filha pequenina, uma filhinha, que todas as manhãs ela acorda, ela se lava, ela faz sua oração com um rosto novo. Então a esperança é isso. Então essa é a esperança que nós desejamos viver e comunicar ao mundo. É a esperança que de fato dá calor, dá sentido para as nossas esperas, dá calor, dá sentido também para a nossa própria vida. Que Deus nos ajude, que possamos viver o que nos é proposto de modo especial nesse evangelho, de a gente ter os nossos rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas, para nós, para a gente acolher o Senhor que chega, mas também lâmpadas acesas e os rins cingidos diante do mundo, que se coloca para nós. Assim seja.